Fábio me convidou para vir aqui conversar com vocês, então, e a minha ideia, muito modesta, assim, é a gente poder conversar de forma tranquila sobre o que a gente tem feito, eu e o meu grupo de pesquisa temos feito na Universidade Federal Rural de Pernambuco. A gente tem um laboratório de estudos e intervenções em patrimônio cultural e memória social, no qual tem se discutido justamente essa temática do patrimônio e da memória, e como é que isso se articula, tanto como um objeto de pesquisa do historiador, de reflexão teórica e metodológica sobre como se constituem o patrimônio e memória, mas também a gente tem lá no laboratório a ideia de algumas intervenções, né, de fazer algumas ações de intervenção e, portanto, formar, capacitar sujeitos com potencial analítico e teórico para intervir no campo do patrimônio. A cidade do Rio de Janeiro e os programas do Rio de Janeiro como um todo têm essa temática do patrimônio presente, não é algo inédito aqui, né? Mas isso também não é algo que é geral no país. O patrimônio histórico tem sido um tema que tem ganho espaço e relevo dentro da área de história, mas eu vou fazer um pouco essa fala de como isso vem ganhando força, na verdade vem se estruturando como um campo de pesquisa que efetivamente a dimensão que mereceria ter na área de história, certo? Então, eu vou falar aqui de 3 ou 4 abordagens que a área de história pode ter na relação de memória e patrimônio. E 3 ou 4 é bem nesse sentido, eu não sei exatamente se são 3, 4, 5, 6, né? Cada profissional que pegasse esse conjunto de informações que a gente está trazendo poderia dividir e fazer esse recorte em mais linhas, áreas, estratégias de análise e de intervenção no campo do patrimônio, certo? Eu vou nomear elas aqui, depois a gente vai tratando cada uma, de uma história da política pública para o patrimônio, então isso é uma abordagem, um campo de estudo e de investigação. A história e a memória social, isso também é um outro ponto de reflexão, uma outra linha de reflexão nessa relação. A história dos objetos culturais, né, sejam eles materiais ou imateriais, e a relação da história e as identidades sociais, certo? Poderíamos, né, desdobrando isso ao longo da fala aqui, da conversa sobre isso. Primeiro, algumas questões que são de preâmbulo, né? Primeira ideia de que o patrimônio e os objetos da memória são coisas que estão muito presentes no cotidiano de qualquer sujeito. E aquela coisa, tipo de coisa que está tão presente que às vezes a gente nem vê como um problema de pesquisa, como um objeto de investigação. Eu gosto de dar exemplos dos lugares, né? Lá em Recife, em Olinda, a gente anda pelas ladeiras de Olinda, né, oriundas do século XVI, brinca carnaval e nem se dá conta que aquilo ali é um dos pilares de fundação do processo de ocupação europeia no Brasil, né? A gente dança maracatu, né, e não se preocupa muito em relacionar com a tradição africana, né, da região. Se passeia pelas ruas, nas margens dos rios e não consegue lembrar, né, que ali passavam as barcaças de açúcar. Coisas próximas, para dar um exemplo do Rio de Janeiro, né? A gente sair daqui do prédio, né, atravessar o Largo e andar a Rua do Ouvidor, rapidinho a gente se imagina no começo do século XX, andando, circulando com os carros, as carruagens, né? Esses objetos eles estão tão próximos, esse é o argumento, e a gente anda e os vê com tal familiaridade que a gente, como historiadores, às vezes tem dificuldade de reconhecê-los como objeto de pesquisa, como um problema de pesquisa e de investigação, tal a sua proximidade, né? Isso foi uma coisa que outros campos da pesquisa, né, já conseguiram resolver, né, que é estranhar o conhecido, né, fazer esse processo de estranhamento do conhecido. E o patrimônio demanda isso. Trabalhar com o patrimônio demanda isso, né? A gente olhar esses objetos que são do cotidiano, que estão no nosso presente, como brechas para se entender um outro tempo. Cada edificação de um século passado, de um decênio passado, cada manifestação cultural que tem indícios de perpetuar alguns anos, ela nos traz elementos que nos permitem olhar para esse passado, ainda que não sejam idênticos quando foram edificados ou quando foram estruturados como prática cultural. Eles sempre serão objetos, fontes que nos permitirão olhar para um passado. São brechas para o nosso passado, esse é o argumento que eu queria dizer. Então esse é um primeiro preâmbulo que a gente tem que pensar para estudar o patrimônio. O patrimônio sempre será uma brecha para entender
um outro tempo. Uma brecha no nosso tempo, um objeto que está no nosso tempo, no nosso presente, mas que diz muito sobre o passado. Né? A outra questão, outro preâmbulo que a gente tem que ter presente, né, para lidar com o patrimônio, é que a discussão do patrimônio e o estudo acadêmico e historiográfico sobre o patrimônio e os objetos da memória sempre vai tangenciar com os memorialistas. A produção de memória é uma coisa própria das sociedades humanas. Não há sociedade humana que não tenha estratégias de produção da memória. Né? O patrimônio, inclusive, é uma delas. Né? A política patrimonial, inclusive, é uma estratégia de produção de memória e de lembranças do passado. Mas existem outras estratégias e que não têm nenhum rigor ou preocupação com o debate acadêmico ou com o pensamento cientificamente estruturado a partir de hipóteses, metodologias, revisão de dados, confrontação de dados empíricos, que são os memorialistas, né? Que são as escritas dos memorialistas. Todo mundo tem memória, né, de alguma experiência que viveu, e muitas pessoas gostam de escrever essa memória e passar essa memória adiante. E isso é um problema para a gente que quer discutir o patrimônio do ponto de vista da historiografia, do ponto de vista acadêmico. Porque a memória, ela é verdadeira, enquanto memória daquele indivíduo. Ela não necessariamente guarda uma correspondência com um evento que é rememorado. Por diversas razões, a gente vai poder levantar isso aqui, os indivíduos, que a gente pode aqui chamar de memorialistas, que gostam de escrever livros de memória, e às vezes colocam uma palavra história nesses livros, mas são livros de memória, de lembranças suas, de vontades que eles gostariam de ter, de como tenha sido, seja lembrado um evento, estão colocados no mercado, estão no comércio, estão circulando por aí. Então, em geral, trabalhar com memória, começar a trabalhar com objetos do patrimônio, tu vai bater com um livro de alguém que diz, não, mas foi assim, aconteceu deste jeito, isso existe para tal finalidade. E, não vou dizer invariavelmente, mas na grande maioria das vezes, quando o historiador começa a manipular fontes, né, que vão cercar este objeto, cercar esta lembrança do passado, haverão alterações, serão identificadas elementos, personagens, intenções que não eram propriamente aquelas das memórias. Então, isso é um outro preâmbulo importante para trabalhar com patrimônio. A gente sempre vai estar em diálogo e muitas vezes em oposição com as memórias públicas, né, com aquilo que poderia chamar, né, de lembranças que a sociedade tem de si próprio que estão querendo colocar. Tá? E um terceiro preâmbulo que eu gostaria de colocar é esse contexto que a gente tem da própria produção acadêmica dentro do campo da história. Pode parecer, para nós que estamos aqui nessa plenária, que viemos ouvir e conversar, né, e falar sobre o patrimônio, nós já temos resolvido que patrimônio e memória é um objeto da história. Mas, infelizmente, isso é muito recente. Isso é muito recente, não só na historiografia brasileira, mas na historiografia do Ocidente mesmo, que o patrimônio ganha um espaço como objeto do historiador. Nunca é demais reforçar, lembrar para nós que somos da história, as políticas patrimoniais no Brasil, no começo do século XX, elas foram capitaneadas e foram pensadas pelos arquitetos. Né? Em que pese existam historiadores dentro do IFAM e dos órgãos estaduais de preservação do patrimônio, a direção, né, o sentido da reflexão, a melhor produção teórica sobre o patrimônio vinha sendo desenvolvida pelos arquitetos. E ainda hoje os arquitetos e o campo do urbanismo é um campo de reflexão e de desenvolvimento teórico sobre o patrimônio importante. Não eram os historiadores. Não eram os historiadores. Quando esse negócio melhora, né, quando a discussão do patrimônio vai se qualificando e a gente deixa de pensar o patrimônio apenas como material e se incorpora a discussão do patrimônio imaterial, ou seja, das práticas culturais, também como elementos do patrimônio, da tradição oral e das memórias, que eu estava falando antes, também como um objeto de reflexão teórica, né, não serão os historiadores. Né, serão os antropólogos que vão estar na linha de frente da discussão do patrimônio imaterial. Né? Então, a partir dos anos 80, 70, quando, né, ICOM e Unesco começam a discutir a questão do patrimônio imaterial, quem vai entrar na vanguarda e vai ter o debate de ponta sobre como é que se tratam as coisas da cultura no campo do patrimônio, serão os antropólogos, não serão os historiadores, infelizmente. Então, vejam, colegas historiadores, que estamos todos aqui já convencidos de que o patrimônio é um objeto do historiador. Isso nem sempre foi assim. E isso não é assim para boa parte da comunidade de historiadores. Né? Boa parte da comunidade de historiadores
ainda acha que memória e história se correlacionam. Né? No melhor muitos historiadores ainda acham que memória é uma história contada errada. Né? Não, não é isso. A memória, aquela memória ela existe como verdade. Ela pode não ser o relato preciso do evento, mas o fato de alguém contar o evento de tal forma é histórico, é um objeto histórico. Né? Essa discussão não foi fácil de vencer dentro do campo da historiografia. E aí, obviamente, que eu tenho que trazer o campo da história cultural e a discussão da história das práticas culturais. Né? O historiador incorporar como um elemento de investigação histórica não só os grandes processos políticos, né? A história do Estado, né? E de seus agentes, da sua legislação, do seu poder de coerção sobre a sociedade, que é a história política, né? Não só a história da circulação dos bens e das mercadorias, que é a história econômica. Foi preciso entrar pela história social, entender que os grupos humanos, independente da sua relação com os instrumentos de poder oficial, que é o Estado, ou das suas relações econômicas, eles também constituem objetos de pensamento historiográfico, que é a história social. E mais recentemente, entender que as formas de organização da sociedade, as formas como cada grupo humano e como cada sociedade se organiza, mas também se percebe, ou seja, as culturas, né, as práticas culturais, também passaram a ser objeto do pensamento historiográfico teoricamente sistematizado, que é o que a gente chama de história cultural. Então foi preciso esse avanço do próprio campo historiográfico para a história social e, posteriormente, para a história cultural, para que o patrimônio pudesse entrar como um objeto de reflexão teórica e analítica da história. Sem esse movimento, que seria possível. Isso é o conceito antropológico de cultura. Né? Foi quando se qualificou a discussão de cultura ao longo dos meados do século XX, saindo-se, rompendo-se daquela ideia de cultura erudita ou cultura popular, mas entendendo que todas as práticas humanas são construções culturais. Inclusive, é uma discussão de que o próprio corpo humano é resultado da cultura humana sobre a materialidade do corpo biológico. Né? Esse debate é um debate muito interessante. Tudo que o homem produz é cultura. Todos os objetos são passíveis, são construções culturais e, portanto, são passíveis de investigação do seu significado simbólico, de qual a relação desse objeto com a cultura. E isso, portanto, abre o espaço para a discussão das memórias coletivas. As memórias e a forma de cada sujeito, cada grupo humano, lembrar do seu passado é uma construção cultural. Cada um de nós aqui lembra do que viveu no dia de ontem, no ano passado, no momento em que ingressou na universidade, que é a nossa memória individual. Mas cada um de nós aqui se sente, de uma forma maior ou menor, filho de Pedro Álvares Cabral, que desembarcou no Brasil em 1500. Independente da linhagem ser sanguínea, independente da linhagem sanguínea corresponder a isso. O que incorpora-se aqui é que todos nós temos desta memória, né, do 22 de abril de 1500. E todos nós, mesmo não tendo vivido essa experiência, nós lembramos dessa experiência e incorporamos essa experiência à nossa identidade. Nós somos, independente das nossas crenças, nos sentimos pertencentes a uma sociedade que se reconhece começando em 22 de abril de 1500. Havia humanos nesse território anterior? Sim, haviam. Outros grupos humanos chegaram aqui depois? Chegaram, mas a memória do 22 de abril de 1500 ela é constitutiva da nossa identidade coletiva. Então, foi preciso entrar com esse conceito de cultura, de práticas sociais, para que a gente reconhecesse a memória social como parte da cultura humana, como formadora das sociedades que nós vivemos. Disto nós vamos às representações do passado. A nossa memória coletiva, as memórias coletivas que cada sociedade produz, elas constroem representações sobre como foi o passado. E o passado não é neutro. Né? Infelizmente, não inventamos a máquina do tempo, nem a história, nem a física consegue fazer a volta ao tempo, mas nós sabemos, pela nossa experiência cotidiana, de que o tempo existe, a passagem do tempo, ela existe. E se existe a passagem do tempo ao futuro, existe a passagem do tempo ao passado. Como nós não conseguimos mais viver a experiência de 22 de abril de 1500, nós criamos versões, interpretações, memórias sobre 22 de abril de 1500. E essas memórias e essas representações sobre o passado, elas dizem não só sobre o passado que é relatado, mas também sobre o presente que relata este passado. Ou seja, o passado é uma construção simbólica.
as ideias que nós temos sobre o passado, que a sociedade tem sobre o passado, é também uma representação simbólica. E se tudo que é humano interessa a história, por que não a comunidade de historiadores investigar, do ponto de vista acadêmico, teórico, metodologicamente sistematizado, as representações que a sociedade tem sobre o passado? Então, isso também é um postulado teórico que foi preciso construir para a gente investigar o patrimônio. E aí chegamos aos regimes de historicidade. Né? A ideia que eu acho que hoje é mais importante nesse debate sobre o patrimônio, que é entender que diferentes grupos humanos, em diferentes momentos da história humana, estabeleceu diferentes perspectivas com o seu passado. Né? Nós já vivemos o tempo em que o passado ele era idílico, ele era exemplar. Pensar em um personagem do passado era pensar em personagens exemplares. A vida dos santos, né, sobretudo, mas também dos heróis. Mas essa visão de passado, como um passado a ser exemplar, ser a nossa referência de vida, é uma relação com o passado. É uma das formas da relação que algumas sociedades tiveram e algumas ainda têm com o passado. Já houveram sociedades que acreditaram que o passado era pior do que o nosso presente, e que, portanto, o nosso presente é um progresso em relação ao passado. Essa ideia de que nós somos melhores do que os nossos antepassados, que é o contrário da ideia anterior, né? No passado exemplar, o passado sempre é melhor que nós. Na ideia do progresso, do passado, do presente como progresso do passado, nós somos melhores do que o nosso passado. Nós temos melhores condições de vida, né? As novas gerações ganham mais, têm salários melhores do que as gerações passadas, né? O nosso plano de aposentadoria privada será muito melhor do que a aposentadoria solidária, né, construída pela sociedade do passado. Nós acreditamos nisso, nós queremos acreditar que nós somos melhores, mas não. Né? Aí cada um por si, né? Mas não, a gente faz muita coisa que não é tão melhor assim. E a gente chega a uma terceira ideia de presente, que parece ser a ideia do tempo, do mundo contemporâneo, de que nós vivemos um eterno presente. A nossa relação com o passado hoje, eu não estou dizendo nós que estamos nessa sala, que somos historiadores, que temos o passado como objeto de pesquisa, digo nós como sociedade, homens e mulheres de 2019, né, homens e mulheres do século XXI, nós temos uma relação com o passado utilitária. O passado ele só serve e só é mencionado na medida em que ele me explica ou fala de alguma coisa do meu tempo presente. A gente não consegue ver passado distante de nós. A gente sempre fica procurando. Não, mas no passado foi assim, e por isso que a gente é desse jeito no presente. Ou o contrário, né? Vivemos hoje uma situação tal no presente de desvalorização do trabalho no Brasil. Né? A sociedade brasileira é uma sociedade que desvaloriza o trabalho. E a gente procura explicações para isso no passado e fica jogando, encontrando nas nossas origens de sociedade escravocrata essa desvalorização para o trabalho que vivemos no Brasil contemporâneo. Então a gente precisa ter uso para o passado. Né? O passado ele só se procura, a sociedade contemporânea só procura o passado na exata medida em que esse passado consegue nos explicar alguma coisa importante do nosso tempo presente. Esse passado que Hartog chamou de presentismo, né? Essa relação presentista. É como se nós vivêssemos um eterno presente, né? Na sociedade, volto a dizer, não nós aqui que somos historiadores, mas a sociedade. Né? A gente não enxerga o tempo. A sociedade contemporânea tem dificuldade de enxergar o tempo histórico. Né? Nós estamos sempre trazendo o futuro para nós e trazendo o passado para nós. E só vivemos um eterno presente. Todas as coisas têm que se resolver neste momento. Então, esses são alguns preâmbulos que eu gostaria de elencar para a gente passar a discutir aquilo que disse antes, que eram as linhas de investigação possíveis do patrimônio da memória. Então, a primeira linha, né, muito próxima da história política, é a história das políticas públicas para o patrimônio. Né? Então, é comum os historiadores olhar a política pública para a economia, a política pública da representatividade, ver como é que o Estado se relaciona com diferentes objetos da sociedade, de diferentes formas. Uma das formas com que o Estado regula a sociedade é a política de cultura. Qual é o acesso que a sua sociedade, de que forma a sua sociedade vai ter acesso aos bens culturais. E cultura no sentido mais literal, mais arte disto, né? Não no sentido de práticas sociais, mas no sentido cultura no sentido da arte. E uma das formas, uma das políticas culturais
é a política para o patrimônio, né? Então, tem uma linha de investigação aí, né, no campo do patrimônio, que é essa linha de como se deu essas políticas. Então, tu já tem instituições, o Estado já tem órgãos, o órgão federal, o IFAM, os estados têm os seus órgãos estaduais, muitos municípios têm seus órgãos também municipais, e, pasmem, né, muitas entidades privadas têm seus órgãos patrimoniais. Tá? Muitas empresas e muitos órgãos públicos têm políticas de memória. Grandes empresas necessariamente entenderam, necessariamente não, mas grandes empresas já entenderam a importância de ter políticas de preservação da memória institucional para garantir o seu lugar na sociedade. Tá? Então, se vocês entrarem, BB Cultural, né? Não é só uma sala de exposição, né? É um grande centro cultural que tem ali teatro. Não, lá em cima tu tem uma exposição permanente sobre a história do dinheiro no Brasil. Por que o BB Cultural mantém uma exposição permanente sobre a história do dinheiro? Porque é um banco, né? O banco trabalha com um meio corrente que é a moeda. Então, isso é uma forma de reafirmar a sua importância diante da sociedade. Um pouco, né? A gente anda ali de novo, andando no cais, né? Tu tem o Museu da Marinha. Ah, é porque os caras não tinham o que fazer com o submarino velho? Não, é para mostrar à sociedade, através do seu patrimônio, através de objetos do seu passado, a sua importância no presente. Por isso essas instituições constituem memoriais, museus, acervos públicos a serem visitados. Né? Então, a União, o Estado, o poder público tem uma política pública de memória? Tem. Mas grandes instituições públicas e privadas, empresas, também mantêm isso, porque isso é importante para disputar o seu lugar, não só no passado, mas o seu lugar no tempo presente. Certo? Então, esse é um espaço de investigação. E investigar esses processos de patrimonialização, né, como é que um submarino saiu da ativa, né, como arma militar e se tornou objeto de museu no museu da Marinha, ou como as moedas deixaram de ter agora valor de circulação e passam a ter um valor simbólico e cultural, em alguns casos muito maior do que o seu valor de circulação, por serem objetos patrimoniais. Entender esses processos, como é que se dão esses processos, do ponto de vista administrativo mesmo, do ponto de vista burocrático, né? Olha, esta moeda não será mais meio circulante. Esta moeda agora não tem mais valor de face, portanto não serve para o comércio, mas ela será colocada na vitrine de um museu e ela terá um valor simbólico muito importante. Né? Posso estar falando aqui desde dos cruzeiros novos, que não tem um século de vida, até os brasões, né, da coroa portuguesa e espanhola que estão expostos ali no BB, CCBB, né, Centro Cultural, por exemplo. Então, entender esses processos administrativos, percorrer esses processos administrativos, nos permitem ver quais são os agentes e quais são os interesses que estão envolvidos nesse processo de patrimonialização. Porque, efetivamente, dizer que um objeto tem valor significa excluir outros objetos deste valor. Preservar e colocar algumas moedas ou alguns navios no museu significa que outros não terão esse destino. E por que estes e não outros objetos estão? Muitas vezes é explicado por perceber quem são os indivíduos que estão colocados ali no momento da decisão. Entender os interesses, as formações, a trajetória desses indivíduos ajuda a explicar por que determinados objetos passaram a ser tombados e outros não. Né? Na grande política pública do Brasil, né, a opção do IFAM no começo, meados do século XX, de tombar majoritariamente objetos de estrutura, né, edificações de características barrocas, explica muito menos sobre o IFAM, mas explicar isso depende muito de entender quem são os membros do IFAM que eram arquitetos interessados em construir uma perspectiva modernista para a arquitetura. E para construir a perspectiva modernista era importante ter o barroco como referência. Eles escolheram o barroco como antagonismo, né, à estrutura modernista. Então, entender os processos de patrimonialização, como se deram esses processos, vai nos ajudar. Nós temos já alguns exemplos desses estudos, né, os estudos clássicos da Londres Fonseca e da Márcia Chuva, sobre como se deu esse processo dentro do IFAM. Diversos estudos já estão sendo feitos sobre as inspetorias estaduais, né, desses que fizeram eco no nível do Estado ao longo do século XX. Já tem dissertações e teses
da Inspetoria de Pernambuco, de Minas Gerais, aqui do Rio de Janeiro também, já foi feito discussões sobre como se deu isso. Também há estudos das histórias do museu, né? Museus também, nesse sentido, como é que se constituem museus. Então, tem uma bela história do Museu do Ipiranga, como é que ele se constitui já como um objeto de memória construído para ser um monumento, né? O Museu Paulista do Ipiranga. E tu tem referências, né, na historiografia internacional, histórias do patrimônio da Chua e do Pulot, uma arquiteta e historiadora, que também contam como é que essa política pública do patrimônio foi se dando. Modestamente, eu não anotei aqui, mas posso colocar, lá no laboratório a gente tem desenvolvido pesquisas nesta linha. Então, a gente já tem lá dissertações e teses defendidas sobre a política pública da Fundarp em Pernambuco, fez um grande levantamento sobre diferentes políticas aprovadas no estado de Pernambuco, né? Seja para o patrimônio material, para o patrimônio imaterial, e Pernambuco tem o patrimônio vivo. Tem uma política de patrimônio vivo muito bonita, né? Que é pagar uma mesada, né? Um salário para pessoas que são reconhecidas como portadoras de conhecimentos tradicionais. Talvez seja conhecida aqui Lia de Itamaracá, né? Que faz um pouco de roda, ela é patrimônio vivo de Pernambuco, recebe uma bolsa do estado pernambucano para repassar essa experiência de como se faz coco, né? Então, tem se feito esse tipo de investigação lá no LEPAN, né? Na Rural. Uma segunda linha de investigação sobre o patrimônio é a história da própria memória social, né? E isso a gente entra um pouco em paralelo, por isso que eu digo que não são duas ou três, talvez isso fosse a mesma linha que a anterior, mas eu acho que é uma outra, né? Porque é discutir como é que grupos humanos se articulam para ver determinados objetos como referência da sua memória, como referência do seu passado, independente do Estado. Porque a gente é muito acostumado a usar a palavra patrimônio para se referir a objetos que o Estado reconhece como patrimônio. Mas hoje o samba né, reconhecido como patrimônio material, mas quanto tempo levou o samba para ser reconhecido, né? Lá em Recife, o frevo é reconhecido como patrimônio material pelo Estado. Mas o que mais se dança no Nordeste é o forró. E o forró não é patrimônio reconhecido, né? A tapioca, né? E lugares, eu estou falando de material, mas há lugares na cidade, não vou saber nomear nenhum do Rio, não tenho pouca essa experiência, mas há lugares no Rio, que certamente vocês devem lembrar, que são importantes para a memória da cidade ou de grupos do Rio de Janeiro e que o Estado não reconhece. Então, existe uma história social aí do patrimônio, sobretudo desses bens culturais que não são reconhecidos ou pelos quais um determinado grupo social luta para que seja reconhecido. Isso é uma história social, né? Quer dizer, tu tem como contar essa história por dentro do processo administrativo do Estado, mas tu tem uma outra história para ser contada por dentro dos movimentos sociais que lutam pela valorização de um ou de outro elemento como do seu processo. Entender esses movimentos, fazer essa história social é, de novo, tentar ver as ações que cada grupo faz para valorizar. E, sobretudo, que valor aquele grupo dá, né, para determinado objeto cultural. Isso muda muito.